Fala pessoal, tudo jóia? Estamos hoje aqui em mais um episódio do Qualifica Show. Hoje nós vamos falar sobre qualificação de fornecedores. A RDC RDC 430, já está quase 2 meses aí rolando e muitas dúvidas estão pairando no ar, principalmente mais para essa área operacional. Então eu trouxe aqui, ninguém mais, ninguém menos que a Sonja Helena, tem 20 anos de experiência na área, para ajudar a gente um pouquinho mais sobre esse assunto, que é a qualificação dos fornecedores. Então, Sonja, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. E é isso, eu deixo esse primeiro momento aqui sempre para as pessoas, né? Falarem um pouquinho de si, como que é a sua trajetória profissional, enfim, o que fez você chegar até aqui. Então, se você puder passar um pouquinho para nós, essa sua trajetória, e aí, daí por diante, a gente vai seguindo depois com perguntas mais técnicas. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Olá, Lucas. Muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Grande prazer estar aqui, grande honra estar aqui gravando com o Lucas mais um episódio aí do programa dele. E para falar de logística, não é, que é um assunto aí que é a nossa paixão, é a nossa paixão, e aí falar um pouquinho aí da minha trajetória, não é? Sou farmacêutica, formei há 25 anos praticamente, e atuei em drogaria, não é? E atuei também em laboratórios de análise de alimentos. E a partir do ano de 2000, 2001, eu basicamente entrei na área de logística e não saí mais, né? Atuei em várias empresas, atuando dentro do setor de regulatórios, qualidade, auditoria, até chegar na área de gestão de negócios. E desenvolvi ao longo dessa carreira também, paralelamente, a parte acadêmica, né? Que é a publicação de livros, palestras, tendo em vista que o meu DNA, como costumo, é de pesquisa, né? Vista que eu fiz mestrado e ainda não consegui fazer meu doutorado, que é uma coisa que eu pretendo ainda fazer, mas a área de logística é a área da minha paixão e eu pude conciliar hoje, fundando o Instituto Sonja Helena, as duas coisas, né? A experiência do mercado, experiência corporativa, com a visão acadêmica, né? Então, grande satisfação atuar na área de logística e recomendo a todos os farmacêuticos que também se identifiquem com essa área, que é uma área muito bacana de se desenvolver, de se atuar e de aprender bastante, desenvolver a carreira para garantir aí ser um profissional feliz, né? E de sucesso, que eu acho que a alegria, o amor em fazer o que a gente faz, eu acho que está acima de qualquer coisa, né? De qualquer dificuldade que a gente se depare aí ao longo do mercado. Com certeza, é uma área, nossa, que eu sou apaixonado também em logística, de uma maneira geral, né? A gente que fez farmácia na faculdade, pouco se fala de logística, né? Então, quem entra nessa área, eu acho que é um sonho mesmo, né? Ou também conheço pessoas que acabaram caindo, né, na área, assim, de paraquedas, mas é uma área que está crescendo demais, principalmente agora com as novas normativas, tudo, é uma área que está super em alta no mercado. E eu, particularmente, sempre fui apaixonado mesmo por essa área. Pela área acadêmica, então, nem se fala. E no nosso bate-papo a gente falou bastante sobre isso também, né, anteriormente, sobre essa parte acadêmica, sobre a preocupação que nós temos em passar realmente conteúdo de qualidade para o mercado, conteúdo técnico, né, aprofundado e tal. Então, acho que tudo isso é um engajamento que nós tivemos em comum e foi bacana, e até por isso que eu resolvi chamar a Sonja aí para esse bate-papo nosso hoje, que eu acho que vai agregar para caramba, né, Sonja? A gente falar sobre qualificação de fornecedores de uma maneira geral é um tabu ainda, muita gente fica em dúvida até que ponto chega a responsabilidade de um, até que ponto chega de outro, o que se entende pelos fornecedores, vão ser os fornecedores de uma maneira geral, entre a própria cadeia, né? Eles mesmos são os fornecedores um do outro, o próprio transporte, vamos lá, terceirizado, quarteirizado, a distribuidora entre a transportadora, os players entre uma empresa que presta um serviço de qualificação térmica, qualificação de transporte, enfim, tudo isso entra nesse bololô, né? E eu queria até começar a desmiuçar contigo melhor, né? E a gente entender realmente
esse ponto que eu falei, em que ponto é interessante a gente entender a qualidade de um determinado fornecedor, de uma maneira geral, né? O que é interessante a pessoa que está assistindo esse vídeo analisar, em primeiro lugar, no fornecedor dele. E aí vamos destrinchar primeiro, para não ficar muito confuso, os fornecedores de qualificação, né, os consultores, enfim, esse pessoal aí. O que é interessante o pessoal que está assistindo ver? Análise de risco desse fornecedor, a capacidade do raciocínio crítico que ele tem. O que você acha, na sua opinião, que seria mais interessante aí para a gente tratar? Vamos lá, né? Agora, após a vigência da 430, eu acredito que até antes da vigência, isso no mercado tem evoluído bastante, essa questão de uma análise com um olhar de maior criticidade com relação a prestadores de serviços de qualificação, né, e de mapeamento e monitoramento técnico, né? E, paralelamente a isso, também os materiais, os insumos relacionados a esse assunto, né? Eu acho que houve uma grande evolução no sentido de que o mercado está se moldando mais, muito já preocupado com a RU, né? Que é o requerimento de usuário. Eu acho que tudo começa aí, né? Você estabelecer, não é? Definir o escopo do serviço que você quer de acordo com o teu requerimento de usuário. Eu acho que é a grande palavra-chave, né? Integrar isso para, em seguida, buscar selecionar esse fornecedor de mercado. Eu acho que essa definição do escopo em si, ela é super importante antes de você aí estar avançando em qualquer negociação ou aprovação na qualificação desse tipo de fornecedores. A questão de requisitos técnicos deve estar mencionados dentro da RU, né? De acordo com as nossas referências, guias, né, que nós temos aí, né? E eu acho que essa junção, né, ela é importante, né, para que o fornecedor mesmo entenda, né, o que a gente quer, né, eu como contratante, o que eu quero, né, qual o escopo do meu serviço, né, eu acho que essa é a grande dificuldade dos prestadores de serviço também, né, entender o que o cliente quer, né. Sem dúvida. Então, quanto melhor o cliente esboçar isso, né, para o fornecedor, eu acho que ele vai conseguir, digamos, mensurar melhor, inclusive, a complexidade do seu serviço, o preço, né, o valor do investimento que o contratante vai precisar fazer, né? Então, eu acho que nós estamos num momento aí de moldes desse tipo de relação, não é? Entre fornecedor, não é? E o contratante, né? Diante desse tema. Eu acho que o mercado amadureceu bastante com relação à parte de conhecimento. Eu acho que é papel nosso, seu, meu, de todos envolvidos nesse processo, informar o mercado, as questões conceituais, né? Não só parte regulatória, mas questões conceituais. Hoje, no passado tinha mais, mas hoje o pessoal confunde muito, não é? Qualificação, mapeamento, monitoramento, não é? Então, acho que o esboço né, como eu coloco nos meus cursos, é sempre a gente partir dos conceitos, né? Então, se a gente não entender o conceito, não tem como a gente avançar, né? Então, eu acho que o mercado está avançando nesse sentido de entendimento melhor sobre esse quesito que é qualificação, né? Que envolve também a qualificação de fornecedor. E eu acho que é o recado que eu dou é isso, né? Sempre desenvolver, aprender a fazer RU direitinho, né? Definir o escopo do serviço, né? Em seguida, aí fazer a seleção desses fornecedores, que tem vários no mercado. E aí, muitas vezes, o fornecedor é muito bom, mas não atende aquela necessidade que eu quero. Eu não preciso de um fornecedor, né, desse sentido. Eu preciso de algo mais simples, ou preciso de algo mais complexo, menos simples, enfim. Então, tem N pessoas, né? Empresas sérias, consultores aí que oferecem um serviço bacana, que essa comunicação precisa funcionar, né? Sem dúvida. Eu falo muito isso para o pessoal. Eu fiz recentemente a live com o Neville também falando sobre esse assunto. E aí eu acho que entra o ponto que eu comentei sobre o raciocínio crítico das empresas que vão prestar o serviço. Na grande maioria esmagadora dos casos que eu pego, às vezes, para fazer uma consultoria ou prestar um serviço para o cliente, olha, vou falar que 90% não tem ERU e não tem protocolo. Não tem. Eles não identificaram que é necessário fazer isso. Então, eu levo isso como uma obrigação minha, né? Estou no mercado como prestador, realizar esse diagnóstico para o cliente, né? Não realizar eu vou realizar atrás.
mas eu passo para ele esse conceito, a importância desse conceito. Inclusive, o curso que eu fiz recentemente com o Neville é basicamente para a gente falar sobre essa importância. É ajudar as pessoas a identificar a ERU correta dela e a elaborar o protocolo para o mapeamento, para a qualificação, enfim, né? Fora outros contextos, mas isso é fundamental. Então, eu acho que você tocou num ponto bem interessante que eu acho que é dever nosso a gente bater isso na tecla disso frequentemente e começar a difundir para o mercado. Porque aí, obviamente, a gente não cria um elefante branco, nem um Frankenstein. A gente vai ter o diagnóstico assertivo daquela solução. Então, eu acho que a dica principal que fica aí dessa pergunta, né, que nós dois discutimos, a empresa, o cliente que vai solicitar esse serviço, primeira coisa, se você não souber por onde começar a ERU e protocolo, e você fizer a solicitação do orçamento dos fornecedores, veja quais vão te retornar pedindo a ERU e protocolo. E já fica com a anteninha em pé, dando atenção para esses que pediram, porque são esses que vão te ajudar no diagnóstico assertivo, né? Eu acho que o resumo da ópera é mais ou menos esse, e isso a gente já consegue meio que ranquear, né, as empresas para a gente dar uma prioridade em quem a gente vai trabalhar de fato, né? E qual vai ser a empresa mais séria em relação a esse assunto, né? E, Sonja, aí, entrando um pouco também no mérito mais operacional da questão e fugindo da qualificação, né, desses fornecedores assim, de transporte, de mapeamento, monitoramento, eu peguei um caso recentemente, eu achei muito interessante passar aqui e a gente debater sobre esse caso, que é o transporte terceirizado e quarteirizado, né? E o cliente ficou assim, falando comigo, era um laboratório, né? Quem é o responsável por qualificar esse quarteirizado? Sou eu mesmo? É o meu transporte terceirizado? O que eu faço? Aí, um dos casos lá desse transporte, o cliente falou, não, é impossível eu concretizar isso, porque o meu quarteirizado transporta em veículo de passeio, não é numa Fiorino. Aí eu falei, nossa senhora, que abacaxi. Aí eu comecei a dar as orientações para ele e tudo, né? Mas eu acho que é uma pergunta interessante para a gente debater, né? E trazer aqui. Os acordos de qualidade estão aí justamente para isso. Então, eu costumo dizer, nada é congelado, né? Mas, no seu ponto de vista, na questão de qualidade, você acha que a empresa solicitante seria responsável em fazer a qualificação de todos os fornecedores, o terceirizado e o quarteirizado? Ou ela exigiria do terceirizado a qualificação desse quarteirizado? Então, Lucas, eu acredito que nesse ponto bem crítico da logística, que eu acho que é o ponto nevrálgico da logística, é a subcontratação, né? Inclusive, quando discutimos lá a consulta pública antes, que não era 4, nem me lembro o nome da consulta pública antes da 304, 430, que mudou tanto de número, né? Acho que era 343. Na época dessa discussão, desde lá de 2017, eu lembro que muitos queriam que a Anvisa contemplasse esse tema, né? Mas, assim, realmente não tem que contemplar, eu concordo com a Anvisa, porque é muito complexa a coisa, né? Então, eu acho que é assim. Vamos lá, focando aí nessa questão. Quem é que tem que qualificar o quê, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco no entendimento da 430, quando ela diz assim, que é o contratante original, não é? O contratante original, que é aquele primeiro, né? Ou seja, a indústria, né? É a distribuidora, é o embarcador, que a gente chama no transporte, a gente chama de embarcador, né? Então, é assim, o contratante original que é responsável, né, pela manutenção da qualidade até o subcontratado, né? Então, isso tem um artigo na 430 falando disso, né? Então, assim, essa questão da qualificação, eu penso que depende aí do acordo comercial que o contratante faz com a transportadora, não é? Isso depende muito de questões aí de operacionais e de negócio também, né? Então, vou dar um exemplo, né? Eu tenho lá uma distribuidora, um embarcador, uma indústria, que tem lá 5 transportadoras aí no teu portfólio, que faz toda a região do Brasil, cada qual uma região, enfim, né? Que é o que é comum, né? 5, 10, enfim, né? Dependendo do teu volume, né? E aí, dependendo do volume que eu embarco, né, com a minha transportadora, eu tenho aquela que eu tenho, digamos, uma boa relação comercial com ele, porque eu embarco bastante com ele,
bastante volumes, e diários até. Outras eu embarco pouco, né? 2, 3 vezes na semana, não é? E aí, claro que resultante dessa relação comercial vem o retorno, né? Tem um feedback do teu parceiro, né? E aí entra na questão de a gente manter sempre uma boa relação com o nosso fornecedor, né? Muitas vezes isso foge até das questões aí operacionais, práticas, né? Um bate-papo, uma reunião ali você consegue, se você tiver uma boa relação com ele, ele entender o teu lado, não é? A gente consegue avançar. Isso eu tenho muitos clientes que dizem, e agora? Como é que eu vou fazer com o meu subcontratado? Que, não, que eu nem sei por onde vai minha carga, contrata a transportadora X, que subcontrata com Y, zera lá, né? E agora, como que você vai fazer? Então, acho que essa relação comercial é importante. A gente se perguntar como contratante, né, qual a relação que eu tenho comercial com o meu parceiro. Porque assim, Lucas, eu já trabalhei anos, aliás, meu DNA é transporte, eu comecei no transporte, e via, na verdade, aquela questão da fidelidade, né? Ah, não, eu exijo isso, vou me colocar agora ao lado do transportador, né? Então, assim, exigia isso, mas embarcava um volume no mês, entendeu? Então, assim, qual a relação de fidelidade, de negociação comercial, né? Que existe, né? Então, eu acho que essa questão de quem qualifica o quê está muito ligado a isso que eu estou colocando, porque eu já vivenciei dos dois lados, não é? De embarcador e o do contratado, né? Então, assim, eu entendo o lado das transportadoras pela minha vivência, né? Mais de 10 anos atuando em transporte rodoviário, depois eu fui para o aéreo, enfim, mas eu acho que eu vivi isso muito na pele, como farmacêutica, como gerente farmacêutica de transportadora que eu fui, enfim. Então, eu vivia muito na pele essa falta de, digamos assim, de boa relação comercial, né? Só via cobrança, mas na hora de fidelidade comercial ele vai e embarca com o outro, né? Então, isso tem a ver com competitividade de mercado, tem uma série de fatores aí envolvidos, né? Então, eu acho que se você tiver uma relação boa comercial com o teu contratante, ele qualifica para você, né? Então, vai dessa relação, eu acho que depende muito disso. A balança, né, que a gente estava conversando, a balança do negócio que está sendo feito. Isso. E alinhar os dois acordos, o acordo comercial com o acordo da qualidade, né? Os dois acho que devem caminhar juntos. Por isso que, assim, com certeza, e isso é legal também, a 430 está ajudando nesse quesito, acho que muitas empresas vão revisitar os seus acordos, tanto comerciais quanto de qualidade, e levantar o que é viável para cada lado. Porque, como eu falei, não tem certo e não tem errado, né? É tudo uma questão de negociação, de conversa. Agora, a partir do momento que os acordos foram feitos, então é o que você falou, mas essa empresa que está pedindo para a transportadora fazer esse transporte é um volume só no mês, sei lá, é muito pouco, não tem representatividade. Então, o acordo ser feito, falar, olha, como não tem representatividade, isso não vai caber no nosso budget, vamos acordar em fazer, vocês são responsáveis pela qualificação dos fornecedores, o quarteirizado, tudo, subcontratados? Sim, tá legal, ok. Não concordo. Aí, o mercado tá aí, o mercado é grande, tem espaço para todo mundo, né? Se um acordo se um não concordar com o outro, vai procurar outra empresa que concorde, e assim, eu acho que caminha, são as boas relações comerciais, né? Tem que ser transparente nesse ponto. É interessante, é um papo muito bacana, que são dúvidas frequentes, dúvidas que têm surgindo para mim, a todo momento o pessoal pergunta em formatos diferentes, mas perguntam, né? E nem uma outra que perguntam muito, inclusive está no grupo do Telegram lá da RDC. Não sei nem se eu cheguei a te mandar o link de convite desse grupo, depois eu te mando aí. Montei lá com o pessoal também, tá bem bacana. Aí montei tem uns um mês mais ou menos, tá legal. E lá o pessoal tá perguntando, e uma das dúvidas foi a seguinte: eu tenho uma transportadora que realiza o descarte dos medicamentos, né? O que eu preciso exigir como qualificação de fornecedores, né, do terceirizado para essa transportadora? Ele precisa de AF, e no caso ele descartava também medicamentos especiais, né? Ele precisa de AF, de autorização especial. Nesse sentido, ele precisaria só estar de acordo com o órgão ambiental. Qual que é o seu entendimento em relação a esse assunto?
eu acredito, né, só a gente fazendo esse passo-repassa, que ele não precisaria, porque ele não está lidando com o medicamento da sua forma final, que é o intuito da saúde, né? E o impacto mesmo que ele vai ter no gerenciamento de resíduos, né? No meu ponto de vista. Uhum. Mas pode ter mais de uma interpretação e a gente discutir realmente esse ponto, né? Acho que esse é o intuito do bate-papo hoje. Eu queria saber a sua visão, se você concorda, você discorda, o que você acha dessa situação, já passou por isso também ou não? Já. Essa questão do descarte, você está totalmente certo. A partir do momento que você define que aquele medicamento passou a ser resíduo, né? E aí a gente entra em status do produto, né? Entre disponível, não disponível, né? Então, assim, a partir do momento que você definiu esse status como resíduo, né? Você não precisa ter todas as licenças para transportar foi como você acabou de falar, né? Não tem sentido, né? Você pedir autorizações, qualificar e tudo para você transportar resíduo. O cuidado que você tem que ter realmente é com as normas relacionadas ao transporte de resíduos, né? E aí entra numa grande discussão lá da época da Política Nacional de Medicamentos, quando a gente discutia lá na Anvisa, com o Sindusfarma, Abrafarma, enfim, sobre a questão do medicamento ser perigoso ou não, né? Então, por isso que nós temos uma norma aqui no estado, que acho que é a CVS 0, agora 20, não, né, 20, vou lembrar o número, mas ela trata só desses resíduos, ela classifica os medicamentos, aqueles que são considerados perigosos e os não perigosos, né? Porque esse cuidado que tem que se tomar com os resíduos de medicamentos, né? Uhum. Questionar se eles são perigosos ou não. Uhum. Como ele vem de natureza química, a grande maioria, a gente já classifica o grupo P, né? Ou seja, a classe química é que você precisa ter, né? Todas as farmácias, a distribuidora precisa ter o programa, né? O PGR-SSS, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? De Serviço de Saúde, né? E também as questões das licenças ambientais, né? Que nesse caso é o escopo estadual, né? Então, cada estado possui seu órgão aí ambiental e você precisa contratar, né, uma empresa que tenha essas licenças ambientais, que elas estejam autorizadas a transportar esses resíduos. Né, eu já trabalhei no passado, compartilhar um pouco a minha experiência, né, como eu atuei desde o início em transportadora grande, a gente recebia, né, matriz São Paulo, recebia os resíduos das 36 filiais da época, que centralizava na nossa matriz. Não é? E aí a gente, porque assim, na época, né, 80% da carga era farmacêutica, né, quando eu entrei na empresa. Depois caiu um pouco, mas era a grande maioria. Então a gente mandava incinerar, né, descartar de 3 em 3 meses, mais ou menos de 1 a 2 toneladas a cada trimestre. Né? Nossa, então a gente precisava fazer o gerenciamento porque desse retorno, né? E aí entra a questão contratual, né? E aí muita gente questionava, por que isso não volta para o fabricante? Então, muitas vezes não era acordado isso, por isso que hoje eu digo para meus alunos, estabeleça em contrato as responsabilidades, né? Porque isso não está em nenhuma norma, totalmente, qual norma está isso, gente? É sempre a mesma coisa. Tudo, né? Nossa, Lucas, eu tô assim, bem calejada na questão de me fazer as mesmas perguntas, né? Então, antes de 430, agora pós 430, uma das perguntas é essa questão, né? Como é que está acordado isso, né? Com o teu embarcador, com o teu cliente. E na época, a empresa, né, não tinha nada acordado com o fabricante, o embarcador. E aí a gente contratou, na verdade, quando eu entrei na empresa, eu fui a primeira farmacêutica dele, não tinha farmacêutico na época, e eles já faziam isso, por uma questão aí de segurança, de descartar no lixo. Mas assim, será que todas as empresas fazem isso? Né? É a pergunta que a gente se faz, né? E aí a gente fazia esse gerenciamento de resíduos, voltava o laudo todo. Eu lembro que teve um fato que 2 anos depois, um cliente farmacêutico, uma grande indústria farmacêutica, veio me questionar sobre o lote X, eu lembro bem, era o Depaquene, o anticonvulsivo, né? Sobre aquele lote X daquela nota fiscal, e eu fui verificar, estava na nossa lista que tinha sido incinerado. Então, consegui dar um feedback para o cliente, comprovando para ele que o produto tinha sido destruído, né? Então, é uma questão de responsabilidade solidária, civil, criminal, sanitária,
não é? E uma questão aí de ambiente também, né? Ambiental, Sim, né? sem dúvida. Não é? Então, assim, se a gente for falar das nossas experiências aqui, eu não vou Nossa, aí ficar vai, aí vai hoje. longe, é. Mas eu já imaginei que o Então, bate-papo ia sair assim, porque a gente ia trazer naturalmente. São as dúvidas operacionais que o pessoal está trazendo sim, no dia a sim, dia. Então, sim, nada sim, melhor do que a gente trazer essas dúvidas à tona, né? claro. Discuti-las elas. E principalmente, eu acho que esse ponto do transporte que a gente está falando agora, depois de dezembro, lá que foi aprovado o decreto 12388, se não me engano, lá pelo Bolsonaro, a demanda por medicamentos descartados em drogarias vai aumentar absurdamente. Lá, 10 anos atrás, quando eu estava em drogaria, eu trabalhei na São Paulo, né? A São Paulo tinha começado a montar os coletores em algumas filiais e testar esse método, né, do paciente lá e descartar esses medicamentos. E naquela época era muito confuso, não se sabia o que podia descartar, posso descartar pilha junto, não posso, o que eu devo fazer, né? Baterias aí de registradores, né, muitas vezes comuns e tal. E eu acho que hoje já está evoluindo bastante, isso já está sendo amplamente discutido, mas acho que ainda falta o que eu falo, o pós-milha final, né? A gente se retém muito na 430 em falar até a dispensação final. Mas o pós-dispensação final, acho que a gente precisa trazer mais à tona, principalmente essa parte do descarte, com treinamentos para a população, né? Uma comunicação mais adequada do que a população pode descartar nas drogarias, como, né? Embalagem primária, secundária, blister, alumínio, o que vai, entendeu? Acho que isso é interessante a gente trazer à tona também esse tipo de discussão. E aí que a gente vai entrando no pós-milha final aí, né? Já na entrega final na dispensação final propriamente dita, uma dúvida que está surgindo muito, 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 muito é a questão da responsabilidade da cadeia até o fim, se houver uma quebra no controle de temperatura, né? Esse medicamento entrar em excursão. Então, quem seria essa responsabilidade? E aí eu entro um pouquinho na questão da responsabilidade compartilhada, né? No artigo 4, que fala um pouquinho sobre isso. Mas que dica você daria para a cadeia, de uma maneira geral, para a gente evitar esse tipo de problema? É possível, é viável, por exemplo, o detentor do registro, que é o início aí desse processo todo, dessa cadeia, conseguir ter uma qualidade ali na dispensação final? É possível ele garantir um plano de contingência, assim, lá para aquela drogaria, para aquela clínica, para aquele hospital, ter um acordo de qualidade bem específico em relação a esse assunto? Assim, eu estou jogando isso, mas eu sei que é um abacaxi enorme o que a gente está falando. Acho que vai requerer muito estudo ainda. O monitoramento está entrando aí para isso, para nos auxiliar com esse ponto, né? Eu vejo que o monitoramento, ele vai... isso é minha interpretação, tá? Ele vai ter 2 fases, dessa fase até a dispensação final, e depois aí de 1 ano de estudo, a gente vai ter o pós-dispensação final, que vai ser nas clínicas, UBSs, né? Enfim. E aí a gente vai poder conseguir destrinchar melhor como que a gente vai lidar com esse problema, tá? Mas eu queria ver a sua opinião aí em relação a esse abacaxi que nós temos pela frente. O que você bem faria complexo. se você fosse o detentor, para já prever, porque esses problemas vão existir, a gente sabe disso. Então, o que a gente pode fazer se você fosse o detentor do registro, já para mitigar esse problema lá para frente, né? Numa recepção até de uma drogaria, de um hospital, uma clínica, enfim. Na verdade, eu acho que uma coisa que funcionaria bem, na minha opinião, né, funcionaria bem, são as instruções de técnicas de medições corretas no recebimento. Eu acho que esse é um ponto. Muita gente ainda não sabe como medir e muitas vezes o recebedor lá ele devolve e nem muitas vezes não é um motivo justificável, né? Exato. E eu acho que isso é uma questão de treinamento, educação, instrução. Na verdade, é instrução. Eu acho que gosto muito dessa palavra. Então, eu acho que o embarcador, acho que dica, né? Até por questões aí de referência de algumas indústrias, colegas meus que atuaram na indústria,
quanto tempo quanto eu, né, criar documentos de instrução para os seus fornecedores, né? Olha, gente, vamos ensinar o nosso distribuidor, o distribuidor ensina para a transportadora, se essa transportadora ela faz, se o modelo dela é transferência, vai para alguma filial, ela vai trocar gelo, a gente é na questão do troca-gelo, né? Sim. Que é uma coisa, uma discussão também bem... Acho vai que longe, nem sei se você pautou esse assunto aí. Uma discussão dessa vai longe. Eu não coloquei essa daí porque, vixe, se a gente trouxer isso, acho que é um programa inteiro só para a gente falar sobre troca de gelo. Então, eu acredito muito, para resumir a história, acredito muito na instrução técnica, né? Fotos, coloque lá, se você não conseguir fazer uma live agora, né, com a pandemia, ou ir pessoalmente treinar o teu parceiro, e o teu parceiro treina o parceiro dele, que treina o parceiro dele, então eu acho que é por aí, né, montar uma instruçãozinha de 2 páginas, com fotinhas lá, olha, receba desse jeito, meça se acontecer isso, faça isso, um fluxogramazinho, 2 páginas, eu acho que já adianta, porque hoje as pessoas não têm tempo de estar estudando manual, procedimento, as pessoas não têm tempo. Né? Quem está lá na operação, gente, a vida deles é uma loucura, não é? Então, muitas vezes eu dou treinamento para empresas e sei que é difícil reunir uma data com todo mundo ali no horário. Aí é como eu digo, gente, vamos enxugar aqui, vamos direto ao assunto, né? Então, meus treinamentos são bem direcionados mesmo, sem muito blá, 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 porque eu sei que as pessoas não têm tempo. Sim. Né? Então, hoje, cada dia mais as empresas estão enxugando as suas equipes, né? Uma pessoa responsável por várias coisas, né? Então, eu acho que, assim, a gente precisa também facilitar a vida do outro. Uhum. Eu vejo alguns problemas aí, bem isso que você estava falando. Primeiro, que acho que além do tempo das pessoas, eu indo para a ponta final aí mesmo, né, nas redes de drogaria, nos hospitais, né, UBSs, então nem se fala, o pessoal não tem o conhecimento adequado para fazer a verificação correta da temperatura. Isso. Então, aí, eu mesmo, quando trabalhei na drogaria, era o termômetro infravermelho ainda, que até pouco tempo atrás muita gente utilizava tudo. E a gente tem que ter a noção que ele não é preciso. Mesmo se você estiver em condições completamente controladas de ambiente e temperatura, ainda assim ele não vai ter uma precisão correta sobre aquele produto que você está medindo. Claro que são ferramentas e ferramentas. Se a gente não tiver como quer trabalhar, a gente vai tentar mitigar os riscos e utilizar ele mesmo, né? Da maneira que puder. É o famoso, vamos lutar com o que a gente tem, né? Agora, o ideal a gente sabe, seria lá o registrador em espeto, né? Ter todo, ou até o monitoramento em tempo real, que aí resolveria todos os problemas aí da humanidade, né? Mas o custo dele não é dos mais rentáveis, então a gente sabe que no custo-benefício a gente tem que entender a necessidade de cada caso. Por exemplo, a gente pode pegar um caso que a ponta final não tenha nem quando chega um registrador ali de temperatura, né, digo, do fornecedor, não tenha nem um computador para fazer essa verificação. Como é que vai ser feito nesse caso, né? Então a gente precisa pensar em todos esses pontos, todos esses aspectos. Tem muita unidade de saúde que não tem um computador. Não tem, não trabalha e aí não vai ter a mínima capacidade de conseguir verificar essa temperatura. E aí vai ter que recorrer no infravermelho, vai ter que dar algum jeito, né? E um outro ponto, muitas vezes o parceiro, ele nem sabe os modelos, nem entende desse assunto, ele nem sabe o que comprar, né? Exato. Falando de subcontratação. Né? Eu dei um treinamento só para subcontratados de todo o Brasil, e aí me mandaram uma foto pelo WhatsApp, o termômetro de pau. Gente, que termômetro de pau é esse? Aí mandaram o de mercúrio na madeira ali, né? Eles mandaram foto. Não, porque a gente só conhece esse. Né? A gente só tem esse aqui, senhora, você entendeu? Então é assim, informação é tudo, né? Sim, assim, não adianta eu cobrar do meu parceiro se eu não orientei ele. É aí que eu queria chegar. Por isso que eu acho que eu voto muito pela instrução técnica, de maneira didática ali em 2 páginas, uma página no fluxo ali, e dizer para ele como que tem que fazer. Sim. E olha, me devolve nessas condições. E os cuidados que você tem que ter são esses. Bom. Concordo. Eu acho que é isso, é fundamental realmente. E eu acho que cabe a nós também realmente fazer esse treinamento, essa capacitação para as pessoas conseguirem entender esse fluxograma das orientações que serão passadas, né? Fotomontagem, enfim, vai ter várias ferramentas que a gente vai conseguir trabalhar, principalmente na manutenção do gelo, que a gente estava falando, né?
Eu não vou nem entrar muito nesse assunto. É a área que é uma das áreas que eu mais gosto de falar, mas ela é muito complexa. Então teriam N ferramentas para a gente trabalhar mesmo. A fotomontagem é uma delas. No treinamento adequado dos motoristas, né, dos operadores que vão fazer a manutenção. Enfim, né, os planos de contingência, no caso o motorista vai ter o controle daquele monitoramento em tempo real ou não. Se dá uma excursão de temperatura, qual que é o plano de contingência para aquele motorista? Ele vai fazer um cross-docking correndo, armazenagem de trânsito, qual vai ser, né, o plano de ação desse cara? E esse é um aspecto que eu não vejo hoje em dia, não vejo muito. Além de não ver, eu ainda queria complementar, não quero ser pessimista não, mas é a realidade de como eu vejo, com a minha experiência agora em consultoria e em treinamento, né? Não assim, tem, cada treinamento que eu dou, eu aprendo muito com o outro lado, né? Sim, eu aprendo sem dúvida. muito mesmo. E nessa divisão, nesse compartilhamento de conhecimento, né? E aí, junto com a experiência que eu tenho, mesmo eu vou dizer aqui para os teus ouvintes, né? É um trabalho que não tem fim, né? Sim. Porque você realiza aquele treinamento, aquela orientação e amanhã muda as pessoas, muda o teu parceiro, muda o motorista, aí você precisa treinar de novo, né? Então, é assim, a gente sabe que qualidade é infinita, né? Quem trabalha no setor de qualidade sabe disso, que sempre tem oportunidade de melhoria. E agora, com uma norma aí, né? Que nos exige, está nos cobrando isso, eu acredito que o nosso olhar deve ser nessa questão, né? Sim, sem dúvida. De trabalho contínuo, né? Então não adianta a gente só passar uma instrução e virar as costas e dizer que está tudo bem. Sim, eu tive problemas na prática com isso, mesmo treinando filial, treinando farmacêutico de filial, treinando parceiro, eu tinha problemas na operação. Tem problema, não tem jeito, né? Então, acho que para concluir essa parte aí, acho que esse recado que eu gostaria de dar aí aos teus ouvintes. Acho que é um nicho bem grande que tá abrindo agora, né, de oportunidade de conhecimento e de negócios, né, a partir de agora a assessoria em si, né, essa consultoria mesmo, com os treinamentos nesses setores, principalmente a transportadora que veio muitos anos, né, no meu ponto de vista, sendo deixado de lado. Então agora que eles, vamos dizer assim, agora eles são a bola da vez, né? Bola da vez. Eu acho que surge muito nicho aí para poder conseguir ter um trabalho mais assertivo, com conhecimento mais adequado realmente para essa área. E nesses dias de vigor, de vigência aí da 430, o mercado já mudou, né? As pessoas já estão me procurando. Sonja, você conhece alguma transportadora que tem caminhões qualificados para isso? Nossa, esse é o mundo dos sonhos, né? Então... Todo mundo queria o caminhão, né? Com climatização, enfim. Aí é assim, exato. Já queria um negócio pronto, né? Mas, enfim, eu acho que é um avanço, né? Eu acho que a gente que acompanhou aí o início da logística farmacêutica no Brasil e desde o início acompanhou a evolução, eu acho, como a gente já dizia já há 15 anos atrás, o mercado é uma exigência que não tem volta, né? Uma própria prova está aí, eu acho que a gente tende a evoluir no seu quesito qualidade, apesar de muitos não concordarem, não aceitarem, não é concordarem, não aceitarem isso. Acho que é um caminho sem volta, né? Mas daqui a 20 anos, se tivermos o mesmo papo aqui no teu canal, nós estaremos aí discutindo outros pontos. Eu vou dizer, Lucas, você lembra quando a gente discutia ali a necessidade de qualificação térmica de veículo? Nossa. Mas, assim, brincadeiras à parte, gente, eu acho que é todo um processo evolutivo de amadurecimento do mesmo, e nós, como profissionais da área, né? Nosso papel aí é realmente passar de informação, né? Como elas são de fato. Sim, sem dúvida. Né? Então, eu coloco em vários lados, porque eu tenho clientes da indústria, né? Trabalhei em transportadora, tenho clientes operadores logísticos que tem os dois, enfim, né? Então, eu acho que eu aprendi ao longo da minha carreira foi saber me colocar no lugar do outro ali, né? No lugar do contratante, do contratado, né? E a gente chegar num acordo comum aí para conseguir evoluir. Eu acho que esse é o grande nosso. Sem dúvida. Sonja, olha, um excelente bate-papo mesmo. Acho que eu consegui trazer aqui um monte de pergunta da galera que estava rolando, né? E eu tava vendo que eram perguntas bem frequentes, né? Então achei bem pertinente passar isso. Foi muito legal essa troca, esse bate-papo. Algumas
visões aí são bem congruentes, né? Então, acho que ajuda o mercado a ter um norte, né? Um ponto de vista. E o principal que eu falo aqui, realmente, as pessoas terem o discernimento de saber que nada é congelado, né? Tudo tem uma maneira de se fazer, para cada caso é um caso, e a gente tem que ter esse raciocínio crítico. Não é só porque está na lei que eu tenho que fazer daquele jeito. Então, a qualidade está aí, antes de tudo, para a gente ter se fundamentar realmente nesse ponto de ter a gestão, né, da qualidade do nosso processo. Sonja, eu queria te agradecer aí, o nosso tempo já deu mesmo. Muito obrigado. Eu vou deixar esse finalzinho aí para você falar um pouquinho sobre o Instituto Sonja Helena. Fala aí para a galera como que você pode ajudar o mercado um pouquinho. Acho que a gente já falou ao longo do bate-papo, mas se você quiser complementar mais alguma coisa que você julga interessante, pode passar aí para a galera. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Lucas. Grande prazer. Bom, o Instituto Sonja Helena ele foi criado, né, há 4 anos atrás para disseminar um conteúdo em logística farmacêutica para todo o Brasil, né? Disseminar no sentido, como a gente conversou aqui, no sentido de mostrar os fatos como eles são, né? Nós não, para vocês terem ideia, a gente preza, né, por mostrar aos nossos alunos, nossos clientes, tudo que o mercado pode oferecer, né, no sentido de produto, no sentido de serviço, de maneira imparcial, né? E também mostrar, provocar, fazer com que as pessoas, né, elas busquem guias referenciais, manuais, pessoas de referência, etc. Então, nosso trabalho é prestar consultoria, assessoria e treinamento, né? Em company e treinamentos abertos, e agora a gente está com um programa de mentoria, né? No qual estamos partindo para a segunda turma de mentoria. Estou muito feliz com o resultado, né, da troca, né, de conhecimento com os nossos mentorados, né? E com isso eu acredito que a gente contribua aí com a evolução do mercado. Então, é essa a nossa missão, né? Prezar pela divulgação do conhecimento, contribuir com a evolução do mercado de logística farmacêutica. E eu, como fundadora do Instituto Sonja Helena, eu acredito que eu tenho essa missão, né, desafiadora, né, de passar esse conhecimento aí, né. Caso eu não queira, eu consigo ao menos mostrar onde tem. Olha, Sim, procura ali que tem, porque ninguém sabe tudo mesmo. Se a gente não souber, a gente tem que saber aprende quem a cada saiba, dia. Exato, então esse é o meu papel, dizer para os nossos clientes e mentorados, alunos, enfim, não é, onde buscar isso. Né? E partindo disso, eu acabo sendo um canal aí de relacionamento, não é? Do mercado. Né? Então, esse é o nosso papel, prezando sempre pela imparcialidade. Esse é o nosso papel, e se a gente puder ajudar, eu peço para os teus público aí seguir a gente nas redes sociais, né? Instagram, Facebook e LinkedIn, né? Nós não temos ainda canal no YouTube, mas basicamente 6 redes que a gente hoje está trabalhando e divulgando o nosso trabalho, criando conhecimento. Legal. Eu vou deixar depois o link também das suas redes aí para o pessoal acessar, ter mais, saber mais aí, né, sobre o Instituto, seu LinkedIn, Instagram, enfim, ficar antenado aí de todas as informações do mercado. Acho que é isso, Sonja, muito obrigado mais uma vez por ter topado aí fazer essa entrevista comigo. Para o pessoal que assistiu, muito obrigado também. Vou também deixar o recadinho aqui, o nosso curso está lá na Hotmart, como reduzir os custos com a RDC 430 2020, aumentando a qualidade. Eu fiz com o Neville Fusco, né, diretor da CC Engenharia de Medição, e o nosso foco principal é passar para vocês o conhecimento de como identificar os requisitos de usuário, como elaborar os principais protocolos para entrar de acordo aí a 430. Vou deixar o link também, quem quiser acessa lá. E é isso, o episódio na íntegra vai estar no nosso podcast também. Quem quiser acessa lá, que ficou show de bola esse episódio. Gente, obrigado, Sonja. Obrigado mais uma vez também. Valeu, pessoal. Eu que agradeço. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.